Os caras estão dizendo que eu sou feio, dizendo, ô Manel feio da peste. Mas aí eu quero arrumar namorado, porque eu tô apaixonado, cara. Não, mas eu gostei dessa música demais, cara. Mas dá vontade de querer chorar mesmo, doidão. Os caras estão dizendo que o Manel parece um cão chupando manga. Mas aí, cara, eu sou bonitinho demais. É feio não, bichinho. E daqui pro fim desse espia tu vai ficar mais linda ainda. Tá combinado? Então, espia que a gente vai começar. O espia, você já sabe, é aquele programa que mostra tudo o que se passa na casa de vovó Dedé e é registrado pelas câmeras e editado e exibido pelos nossos alunos dos cursos de comunicação. Agora, sem mais papo, vamos para nossa escalada. Cleivan Paiva se apresenta na casa de vovó Dedé. O jornalista Fábio Campos entrevista o deputado José Ayrton no estúdio. Veja a gravação do show Minha Aquarela com Monique Mendes. Uma dica importante de como cuidar do seu violino. O treinamento das novas equipes de comunicação da TV Dedê. As loucuras do professor Glu Glu. Tudo isso e muito mais aqui no Espia de hoje. E vamos começar fazendo uma visita à oficina de teoria musical da casa de vovó Dedé. Não tem turminha mais animada e ansiosa para descobrir os caminhos da música passando pela sua fase teórica. É uma coisa muito importante porque ajuda muito os alunos a perceberem a riqueza do mundo musical onde estão inseridos. Primeira nota, que nota é, pessoal? Sol. Sol, é curto ou é longo? Curto, né? Depois? Lá. Depois? Si. 3, 4. Sol, lá, si. Lá, sol, lá. Sol, lá, si. Lá, sol, lá, si. Lá, sol, si, lá. E aí, gente do Espia, eu tô aqui na aula de teoria, ao lado do professor aqui, Paulo. Professor, me diga o que é que você vai ensinar hoje para as crianças. Olá, tudo bem, pessoal? Então, hoje a nossa aula de leitura musical, uma aula mais prática, certo? Eles têm um material que eu chamo de Primeiras Melodias na Clave de Sol. E eles vão praticar a leitura que eles vêm aprendendo nas aulas anteriores. A gente trabalhou mais com exercícios na lousa. Então, hoje a gente já foi para leitura de melodias mesmo, conhecidas. Entendi. Você pode dar um exemplo com todos os alunos aí, só uns 2 compassos? Pode ser. Pessoal, vamos fazer a melodia número 3, tá bom? Que a gente já conhece, né? A 3, todo mundo sabe, né? Vamos lá, do início. A primeira nota, pessoal, que nota é? Sol. Sol, né? Esse sol é curto ou é longo? Curto. Ok, beleza. Vamos lá, fazer a leitura, correto? 1, 2, 3, 4. Sol, lá, si, lá, sol, lá, sol, lá, si, lá, si, sol, Bem, continua. lá, si, lá, sol, lá, si, lá, si, sol. Show, muito obrigado, professor. Agora eu vou pegar aqui um aluno, escolher esse aqui da ponta, que a blusa dele me chamou a atenção. Qual é o seu nome? Weasley. Como é que é? Weasley. Weasley. Weasley, você toca algum instrumento? Qual instrumento? É violão. Violão, faz quanto tempo você toca violão e quanto tempo que você está na aula de teoria? A teoria faz mais de 4 meses e faz mais de 1 ano que eu toco violão. Você gosta de tocar violão ou você quer aprender um outro instrumento depois que aprender violão? Terminar violão, eu pretendo tocar bateria. Legal, então muito obrigado, Weasley.
Gente, continua aí espiando, porque você está espiando Tachós, que foi aula de teoria, mas não sai daí. Muito legal, moçada. Continue estudando assim. Obrigado pela recepção, professor Paulo. E vamos seguir com o nosso programa, com a nossa primeira dica. E aí, gente do Espia, eu tô aqui no quadro Espia Meu Filme com o professor Paulo, aqui de teoria. Professor, qual filme você indica para os telespectadores? Beleza, vou indicar na verdade 2 filmes, né? Um brasileiro que se chama A Orquestra dos Meninos, que fala de um maestro que criou uma orquestra, uma banda no sertão. É bem legal, um filme muito bom. Uma fundação. Nenhum político dessa cidade quis ajudar. Muito pelo contrário, só botaram pedras no nosso caminho. Conta logo, menino! Fala! Diz logo, porra! E por que tu dormia no quarto dele? Lá não tem outro quarto, não. Deixa de mentira! Nós o acusamos do abuso sexual de Arinaldo. Humberto! E o outro é um filme americano já que se chama O Adorável Professor. Que conta a história de um professor de música que foi dar aula no ensino médio e criou uma banda e conta toda a história assim, de superação desse projeto. Bem legal. Me that you cannot teach a willing kid to bang a drum. But more important, give those minds a compass. Turn around and keep marching. Left, right, left. There's a compass. You're stuck. Now you're going a little too fast, a little too erratically, just a little. There you go. Okay, what have we learned from? Fiquem com essa dica, assistam os filmes e digam aqui nos comentários o que vocês acharam. Não sai daí que está espiando, tá show. E não esqueça de seguir a dica, viu? Agora o Espia vai dar uma passada no estúdio 3 da TV DD para encontrar o jornalista presidente da Focus.jor, Fábio Campos, com o programa Focus Colloquium. Desta vez ele recebeu o deputado federal José Ayrton, ex-prefeito da cidade de Icapuí, no Ceará, para um bate-papo. Vamos espiar. E aí, gente do Espia, eu tô aqui com o deputado federal José Ayrton. Deputado, qual a impressão que o senhor teve ao visitar aqui a casa de Vovó Dedé? Olha, eu fiquei encantado com essa estrutura toda, né, com a quantidade de prestação de serviços são feitos aqui para a população. São muitas atividades envolvendo música, dança, teatro, cozinha comunitária, um conjunto de atividades que eu simplesmente não sabia do nome, né, da casa Vovó Dedé, mas não conhecia. Confesso que fiquei maravilhado, encantado com esse trabalho, que é um trabalho já consolidado há cerca de 30 anos, pelo Mansueto Barbosa, e agora está o Wagner, continuando, né, junto com outros componentes que estão aqui. Então é algo assim magnífico e que eu espero e vou trabalhar, ajudar aí para ver se a gente consegue inclusive levar um pouco de toda essa produção que tem aqui para as outras cidades do interior e para o Brasil, porque eu acho que esse é um projeto de inclusão social fantástico, extraordinário e que ganhou meu coração, e com certeza a gente vai estar aqui juntos para contribuir para que esse projeto ele possa ser mais ainda ativo, voltado para beneficiar sobretudo os jovens dessa comunidade e de todo o Ceará. Por isso eu venho aqui render meus parabéns ao Wagner e toda a equipe da Vovó Dedé que trabalham nesse projeto tão fantástico. E deputado, você pode contar um pouco pra gente qual foi a emoção de ter sido o primeiro prefeito de Icapuí? Olha, foi um momento assim muito histórico, porque era um momento de muita efervescência política e eu ter sido o primeiro prefeito, né, do município que se tornou uma referência de políticas públicas na educação, na saúde, na moradia, na inclusão social, que melhorou a qualidade de vida das pessoas. É um legado que me honra bastante e que eu devo toda a minha carreira política, né, a toda essa construção coletiva de programas, como eu falei aqui, do Fundef, que na época foi um projeto
que permitiu universalizar o ensino, né, zerar o analfabetismo e valorizar os profissionais da educação. Programa Saúde da Família, que é hoje também um programa nacional, né, de trabalhar a questão da saúde preventiva, focada nas ações das famílias, os agentes comunitários de saúde e outros projetos que nos deram repercussão nacional e internacional. Então, esse é um orgulho muito. Eu estou agora no 5º mandato como deputado federal e eu devo toda essa minha história a partir de Icapuí. Muito obrigado, deputado. Esperamos contar com o senhor mais vezes aqui na casa. Mas, gente, não sai daí, que na casa acontece todo dia alguma coisa nova, porque está espiando, tá show. E o Espia vai falar agora de como você manter o seu violino sempre bem cuidado. Fomos falar com o professor Renato, que nos deu dicas preciosas sobre esse assunto. É isso, moçada, o cuidado com o seu instrumento é muito importante. Espia aí. E aí, gente do Espia, eu tô agora com o professor Renato, professor de violino aqui da casa, para explicar um pouco como que guarda o instrumento, porque tem muita gente que tem dúvida e pode danificar em casa aí, ou então na aula, o instrumento. Conta pra gente os passo a passos. Bom, gente, é muito simples guardar o instrumento, mas é muito importante fazer isso da forma correta. O case do instrumento ele foi feito, projetado e pensado para proteger o instrumento da melhor forma possível. Então eu vou demonstrar aqui em alguns passos simples como que você pode guardar o instrumento e preservar a vida útil desse instrumento por bastante tempo, né? Primeiro, falando aqui do arco, é importante que você afrouxe o parafuso aqui da crina. O parafuso fica bem aqui, então você afrouxa um pouco. Vale ressaltar que não é para afrouxar muito, porque senão a crina vai ficar muito frouxa assim, e aí vai acabar danificando, porque ela pode ficar presa, né, lá no case e pode quebrar, tá bom? Uma outra coisa, né, que eu até lembrei agora é de não ficar tocando com a mão na crina, porque isso pode envelhecer a crina e vai prejudicar, né, a utilização do arco. Então evita de colocar a mão na crina. Então pega sempre aqui na vareta do arco, pega aqui nessa região do talão. E é isso. Quando for guardar, afrouxa o arco e coloca no case dessa forma. Primeiro a ponta. Primeiro você coloca a ponta aqui. E aí depois encaixa aqui. E dobra aqui. Agora, para guardar o violino também é muito simples, né? No caso desse case, a gente tem um tecido que faz uma proteção extra no instrumento. Que é esse tecido aqui. E aí é só colocar um instrumento. Prende ele aqui com esse velcro para evitar do instrumento cair, tá? E aí depois coloca dessa forma, com o veludo para cima, porque essa parte aqui é que faz a proteção da temperatura, então o veludo vai ficar para cima. E aí depois você fecha, coloca o zíper. E no caso desse case ele tem uma proteção a mais, que é um lacre que tem aqui. Para destravar é só fazer assim. Pronto, dessa forma o violino vai estar muito bem seguro, vai estar bem guardado, vai estar protegido da temperatura, da umidade. Bom, resumindo aqui, afrouxe seu arco, não pegue com as mãos nas crinas, prende seu violino com velcro e bota aquela capinha com uma parte de seda, eu acho, por cima, não, para baixo, para proteger a temperatura, e feche todos os zíperes para não cair. Só isso? Tem mais alguma coisa? Só isso. Bom, gente, então essa é a dica de como que guarda um violino, espero que sigam, e se tá espiando, tá show. Entendeu direitinho? Já tá sabendo como cuidar melhor do seu instrumento? Beleza! E o Espia foi lá na sala de ensaio cobrir o ensaio do show Minha Aquarela, o primeiro projeto solo da Monique Mendes. Foi um barato bater um papo com essa turma de grandes artistas. E aí, pessoal aqui do Espia, estamos aqui com Monique Mendes, que não é a sua primeira vez aqui na casa, já participou do Palco Aberto, do Sons da Casa, e eu gostaria de saber o que você está fazendo aqui hoje. Bem, hoje a gente está iniciando uma proposta, né, que é de um projeto que a gente estava idealizando,
eu e Ricardo Pontes, que se chama Minha Aquarela, que são releituras de canções brasileiras que fizeram influência no meu repertório, né? Claro, existem várias outras influências, inclusive músicas de fora, mas a princípio a gente pensou bem em algo mais Brasil, entendeu? E é isso. E como está sendo estar voltando aqui na casa mais uma vez e participar, fazer mais alguns projetos? Na realidade é sempre um prazer, porque a casa sempre deu muito suporte para os artistas da terra, né? E isso é maravilhoso, é muito incrível. Só a questão da produção, do suporte, do apoio que a casa dá pra gente, já dá um ânimo maior pra gente querer botar pra frente vários projetos musicais, né? E é um prazer, como sempre, estar aqui gravando mais uma vez. Muito obrigado, tá? Falamos com o Monique Mendes aqui, que vai se apresentar agora no palco aberto. E vamos agora acompanhar um pouco do ensaio do show. Muito legal tudo isso. E o Espia vai fazendo um intervalo e volta já. Não esqueça de acompanhar tudo da Casa de Vovó Dedé passando pelas nossas redes sociais. Até já! Meu nome é Gabriel, hoje eu trabalho como editor da Casa de Vovó Dedé, mas também já fui cinegrafista aqui. Eu comecei no curso de audiovisual porque eu quero aprender a fotografar, só que no meio disso aconteceu outras coisas, né? Que eu me interessei mais, que eu me interessei pela iluminação e pela filmagem e pela edição no final do curso, que foi o que me encantou mais. Continuo na casa, trabalho como editor de vídeo. Eu edito alguns shows e um programa semanal, que é o Cidade.som. Aí essa experiência na casa me marcou muito, porque ela é um lugar que ajuda a gente a crescer, tanto como profissional como pessoa. Quando a gente estava já terminando o curso, a gente já teve uma oportunidade para ter a experiência profissional na área do audiovisual. A gente pôde experienciar tudo, do roteiro ao produto final, a edição, porque a gente trabalhava muito com o marketing da casa, que estava iniciando naquele tempo. Aí isso foi muito importante porque no curso a gente aprende a manusear, a fazer o roteiro, mas é tudo com o auxílio. A gente ter a vivência de fazer um roteiro, a gravação, sem aquele apoio, é muito importante também, porque mostra que a gente pode crescer além disso, pode ter novos horizontes, mesmo sem orientação. Foi isso que eu aprendi. E essa transição foi bem fluida, porque todos têm a oportunidade de gravar um show, ou então de fazer um programa, tá fazendo ali até mesmo papel como apresentador nas atividades. Isso é importante, porque vai mostrando a vivência de cada um e cada um vai escolhendo o caminho que quer seguir. O conhecimento que a gente adquire não só nas aulas, mas também no trabalho, porque todo dia a gente, querendo ou não, aprende algo novo. E o conhecimento, ele é poder, porque a gente pode levar ele para onde a gente for, passar isso para quem a gente quiser. Eu acho isso muito importante para todos. Todos aqui sempre vão aprender mais do que a gente está aprendendo agora.
E o espia tá de volta, gente. Vamos receber ele, o inominável, o absurdo e sábio Mestre Glu-Glu. E o mestre volta a mergulhar no mundo da história. Desta vez, vamos falar da história do Brasil em seu início, a descoberta do Brasil. Vamos lá, professor. Como se deu a escolha de Pedro Álvares Cabral para comandar a expedição da descoberta do nosso país e como ela era composta? Dom Manuel, rei de Portugal, era conhecido como o Venturoso, porque ele gostava muito de aventura. Pedro Álvares Cabral vivia charlando e Dom Manuel disse: Pedim, você que é um cara experiente, que já navegou na maionese e está vivendo na maciota, eu vou montar uma expedição com 13 embarcações, 6 caravelas, 2 naus, uma jangada, uma balsa, um caiaque, um bote e um jet ski. Você vai ser o comandante dessa expedição. O subcomandante, o Vasco da Gama, e o imediato, Mário Filho Botafogo. O mestre dos magos vai ser o contramestre. A esquadra de Cabral era composta de marinheiros, soldados, religiosos, degredados filhos de Eva e um coveiro. Depois de 44 dias navegando, alguém gritou: Terra à vista ou financiada! A frota avistou um monte que foi batizado Monte Professor Pascal. O primeiro contato com os nativos foi pacífico. Os portugueses ofereceram colar e espelho, mas os indígenas estavam interessados em iPhone e videogame. Acreditava que a terra descoberta era uma ilha e foi chamada de Ilha de Vera Fischer. Depois perceberam que era um continente e ficou sendo chamado de Terra do Time de Santa Cruz e finalmente Brasil, devido ao futebol e ao carnaval. A primeira missa no Brasil foi celebrada pelo Frei Henrique de Coimbra, ajudado pelo sacristão Padre Quevedo e o coroinha Marcelo Rossi. Impressionante a sabedoria desse infame mestre. Vamos prosseguir. Quem escreveu a carta para Dom Manuel contando sobre o descobrimento do Brasil e qual o seu teor? Pero Vaz de Caminha foi encarregado de escrever a carta para o rei Dom Manuel, contando as novidades do descobrimento. A carta começa assim: Que país é esse, meu rei? Esse é um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! É a terra onde canta o sabiá, e as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E continua: Gaspar de Lemos, por favor leve essa carta, diga ao rei que a mamata acabou de começar. O Pedim maracutaia, cedo caiu na gandaia e não quer mais viajar. Com sua sabedoria, abriu uma mercearia, começou a negociar. Ele compra, vende, troca, ele mora numa maloca e o aluguel não quer pagar. Não quer mais seguir viagem, quer viver na malandragem, diz que vai se aposentar. E termina a carta dizendo: navegar é preciso, viver não é preciso. Agora pode copiar, Google. É isso aí. Quem não sabia disso ficou sabendo menos ainda. Obrigado, Glu-Glu. Até a próxima semana e vamos agora com mais uma dica do programa. E aí, gente do Espia, eu tô aqui no quadro Espia Meu Livro com a cineasta Carla de Bonito. Diga pro pessoal qual livro você recomenda. Olha, quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu li um livro que eu nunca esqueci. Se chama Sinuhe, o Egípcio, e é de um escritor finlandês chamado Mika Waltari. Esse livro, gente, eu me lembro que da primeira página à última eu não conseguia, era difícil parar e pôr em algum lugar. É de uma beleza, de uma... É incrível. Eu aconselho, sempre que me perguntam qual o seu livro predileto,
é esse. Mas eu agora vou dar uma dica de um outro, que eu tive o prazer de conhecer o autor, né? O escritor, que é 100 Anos de Solidão, do nosso querido Gabriel Garcia Marques. Bom, muito obrigado, gente. Sigam essa dica. Não sai daí que daqui a pouco eu volto com muito mais. Está espiando? Tá show. E o espia foi dar mais uma passada pela oficina de audiovisual para observar como o professor Elton Vilar explica a feitura dos roteiros para os jovens participantes. Espia aí. E aí, gente do Espia, a gente está continuando aqui a nossa série de entrevistas e hoje é quinta-feira? Não, hoje é terça, né? Dia de terça e quinta a gente tem o curso do Elton, curso de audiovisual no geral. A gente está aqui na sala 15, então vamos entrevistar um pouco a galera, a gente está interrompendo um pouco aqui da aula. Nesse curso tem vários módulos, eu sugiro, na verdade eu chuto que esse módulo seja roteiro. Tá escrito bem ali roteiro, então acho que eu acertei. Esse curso tem vários módulos, então tem fotografia, filmagem, edição. E eu acho que a gente tá, com certeza, no de roteiro aqui. Vou lá no Elton perguntar pra ele um pouco sobre esse curso. Vamos lá. Com licença, Elton, professor, desculpe atrapalhar a sua aula. Então, a gente tá entrevistando a galera hoje aqui na casa, hoje tem curso. Então, quero saber, esse curso tem vários módulos, certo? E eu descobri, lendo ali, que a gente está no módulo de roteiro. Quero saber como é que tá esse módulo, como é que foram os outros módulos e o que vem aí pela frente. Pronto. Na verdade, não é de roteiro, mas a gente... Meu Deus, eu errei, desculpa. Não, mas a gente está falando de roteiro porque a gente está falando de decupagem de planos, de enquadramentos, de ângulos, que é toda uma preparação que se faz para contar o roteiro em imagens, né? Isso antes da gravação. Então, a gente está nesse módulo, é um módulo de cinema e linguagem audiovisual, onde a gente realmente a gente apresenta para eles aqui as técnicas de produção, né? Como é que faz a decupagem de um filme, como é que pega um roteiro, transforma em imagens, como é que faz isso durante as gravações. Então, é todo esse trabalho para que eles comecem a entender como é que funciona tecnicamente essa parte do audiovisual. Tu queria saber o que a gente já passou, né? A gente já passou... Só para contextualizar um pouco para o público. Já passamos pelo módulo 1 de fotografia, né? A gente viu as técnicas de fotografia. E passamos pelo módulo 2, que foi de iluminação, que também a gente juntou com as técnicas de fotografia e entendemos como funciona a luz e tal. E agora a gente está nesse módulo, que é propriamente a de produção de vídeo. Então, a gente vai juntar tanto essas técnicas de composição fotográfica, né, as técnicas de exposição fotográfica, junto com as de iluminação agora, para realmente colocar em prática e fazer um filme. A gente vai conversar um pouco com a galera e eu participei de um pouco de algumas das aulas e eu lembro que a gente falou um pouco sobre a gente enxergar o cinema não somente como telespectador, mas como tá ali na produção e não enxergar isso somente como entretenimento. Quero saber se alguns dos alunos também enxergam agora nesse módulo de cinema algo além do entretenimento. Pesquisando um pouco mais, sabendo um pouco mais das técnicas, quero saber o que vocês estão aprendendo agora, o que vocês descobriram, algo novo? No caso, eu estou aproveitando para aprofundar mais no que eu gosto, que é a parte da fotografia em si, para audiovisual. E aí eu tô aqui cada vez mais evoluindo, com cada um aqui, vendo um olhar diferente de cada um. Bacana. Meu Deus, é verdade, cara. Como é teu nome? Pedro. É o Pedro. Quando me entrevistavam, eu fugia muito das entrevistas, e eu sei que tem gente fugindo das entrevistas, e eu vou sim ir lá nas pessoas, porque, não sei, eu vou fazer isso que faziam comigo. Você tá fugindo das entrevistas? Tá fugindo da entrevista? Com certeza. Ah, que pena. Ai, não quer me dar entrevista? Não. Que pena. Quero saber o que você tá aprendendo no módulo de cinema, descobrindo alguma coisa, algo novo. Bom, estou aprendendo de tudo. Seu nome, desculpa. Nicole. O que você tá aprendendo, Nicole? Eu já fotógrafo, né? Eu já filmo, estou na edição também, o que é minha área, né? Estou aprendendo de tudo um pouco aqui. Bacana, então a gente vai deixar de atrapalhar a aula do professor. Me desculpa, professor. A gente já tá de saída. E é isso, gente. Tá espiando, tá show. Gente, temos entre nós um grande compositor e instrumentista chamado Cleivan Paiva. Junto com o produtor Dalton Moura e Rosenberg Cariri, Cleivan está participando de um grandioso projeto para a divulgação de sua riquíssima carreira artística. Tudo com o apoio da Casa de Vovó Dedé, é claro. Gabriel, só passando na voz, só, viu?
E aí, gente do Espia, eu tô aqui com Dalton Moura. Dalton, me conte um pouquinho, antes de falar sobre o show, como é estar voltando aqui na casa? Voltar aqui à casa de Vovó Dedé é sempre um prazer, né? A gente precisa sempre vir aqui com constância, beber dessa fonte aqui, para a gente poder seguir trabalhando em prol do desenvolvimento da nossa cultura, da nossa música em especial. Vir aqui na casa essa instituição de tanta excelência, de tanto cuidado com a arte, com a cultura, com as pessoas, né? Aqui de toda a comunidade da Grande Barra e de toda Fortaleza como uma extensão dessas atividades, dessa produção audiovisual, essa usina de produção audiovisual que é a Casa de Vovó Dedé, lançando sempre novos especiais, destacando os artistas, conseguindo que os artistas possam gravar suas novas músicas, gravar os seus especiais e chegar até o público. É sempre muito importante, muito encorajador, é uma forma de renovar as forças para a gente seguir adiante nessa batalha. Bom, Dalton, você pode contar um pouco para o público sobre o que é esse show? Esse show, o Cleivan Paiva é um grande violonista, guitarrista, compositor, arranjador. Ele é natural da cidade de Simões, no Piauí, mas reside na região do Cariri hoje, onde é um dos grandes nomes da região sul do Ceará na música, e morou por muito tempo em São Paulo, tendo a oportunidade de tocar com grandes nomes da música instrumental nacional, como Mauro Senise, o maestro Gilson Peranzeta, o bruxo Hermeto Pascoal, com quem ele tocou, inclusive na Expo Crato, lá no Crato, onde ele reside, né, no Cariri. O Cleivan também lançou 3 discos e tem uma obra importante, além de estar nesse momento registrando as suas novas músicas. Então, esse show ele faz parte de um projeto encabeçado por mim, pelo Rosenberg Cariri, além do próprio Cleivan, para que a gente possa ter um novo movimento de destaque à vida e à obra desse artista tão importante, com a gravação de músicas inéditas, que compõem aí o 4º disco do Cleivan, né? Com esse especial aqui na Vovó Dedé, com o show que foi realizado recentemente no Cine Teatro São Luís, com um novo site do artista, um portfólio bem abrangente, contendo lá todos os discos, as músicas, fotos, vídeos, a história, a trajetória, depoimentos de outros artistas sobre ele, e com futuros shows que serão realizados no Cariri, em São Paulo e no Rio de Janeiro, para a gente poder expandir cada vez mais o acesso popular à obra desse artista tão importante. É fundamental a gente lembrar que enquanto a gente tem uma oferta de opções no dito grande mercado, na dita grande indústria, né, que às vezes é muito restrita para as pessoas, parece que só há aqueles nomes, aqueles artistas, há toda uma efervescência cultural, musical acontecendo à margem desse processo, de um modo que nem sempre as pessoas ficam sabendo, nem sempre têm oportunidade de ter acesso a essa produção. E é o caso, a importância desse projeto é trazer a obra do Cleivan para mais pessoas, é construir pontes com o público para que mais gente possa conhecer esse grande artista e reconhecer toda a beleza das suas músicas, inclusive das músicas inéditas que ele está registrando hoje aqui na casa de Vovó Dedé. E aí, gente do Espia, eu estou aqui com o Cleivan Paiva, aqui no auditório da casa, no auditório Mansueto Barbosa. Cleivan, conte pra gente o que é esse show que você está fazendo aqui. Ok, esse show nós estamos fazendo a gravação, né? O registro do show que aconteceu também, quando eu cheguei em Fortaleza agora, na sexta-feira passada, dia 2, no Teatro do Cine São Luís, né? Teve lá, por sinal, teve uma recepção muito, muito legal, eu fiquei muito feliz aqui em Fortaleza, né? Que é a famosa música instrumental, né? Mais bacana, muito bacana. Aí a gente está gravando aqui na casa da Vovó Dedé, no espaço maravilhoso aqui também, não é? E aqui é o show, é o meu trabalho instrumental e também, como se diz, litero musical. Músicas com letra e voz, né? A gente está fazendo a gravação. Mas você já conhecia a casa ou é a primeira vez? É a primeira vez, eu não conhecia. Meu trabalho, eu sempre é de Crato para São Paulo, eu tenho ido muito para São Paulo. Nos meus primeiros discos foram gravados por lá. Eu gravei em Fortaleza já também. Mas o trabalho mais foi lá, eu não tenho vindo muito a Fortaleza. Mas agora eu vim a Fortaleza e estou muito satisfeito aqui, muito legal mesmo. Certo, muito obrigado. Gente, continue espiando. Se está espiando, daqui a pouco eu volto com muito mais. Se está espiando, tá show.
E o Espia vai para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Visite o nosso Instagram e Facebook, inscreva-se no canal do YouTube da TV Dedê, a TV da Casa de Vovó Dedé, e até já! Meu nome é Jonathan Ferreira, atualmente faz 6 meses que eu trabalho aqui no Sistema Verdes Mares. Eu sou diretor de imagem e também opero slow motion nas transmissões Globo. Dentre esses quase 6 anos que eu conheço a Casa de Vovó Dedé, que é um lugar que eu fiquei impressionado desde o primeiro passo que eu dei lá dentro, com estúdios de fotografia, estúdios de áudio, estúdios de gravação. Devido a essa oportunidade, em 2017, do curso de audiovisual da Casa de Vovó Dedé, desde lá, desses 5 anos, eu já trabalhei em outras televisões, fiz parte de eventos únicos e também já viajei para fora do estado. Tudo com esse conhecimento, essa base que a Casa de Vovó Dedé me ofereceu. Aqui no Sistema Verdes Mares, o meu trabalho é bem dinâmico. Tem dia que eu estou escalado para Verdes Mares, onde eu faço CE1, CE2, Globo Esporte, Nordeste Rural, Se Liga. E tem dia que eu estou para TV Diário, por exemplo, que eu faço as loterias, linha de show, programas de entretenimento. E também tem uns dias do futebol, né, que eu faço o slow motion, a operação dos lances lá nas transmissões Globo. Dentre esses mais de 5 anos que eu convivo na Casa de Vovó Dedé, porque eu ainda visito quase que diariamente a casa, por ser bem próximo à minha residência, eu tenho essa oportunidade de compartilhar das experiências que eu tive e continuar aprendendo com os meus amigos e também compartilhando com os novos alunos dos cursos que a casa oferece. É muito gratificante fazer parte dessa história, com essa evolução que a casa só teve, e saber que esse projeto ainda vai muito longe. Olha o Espia de volta, gente. Diz uma coisa aí, tem alguém com fome? Sabe aquela fominha repentina que pinta? Pois, se tem alguém sentindo a barriga roncar, a gente vai dar uma dica no quadro Pratada da Casa. Segue a dica e vê se essa fome diminui. Tá pegando? Tá pegando? Pode ir? E aí, pessoal, bem-vindos ao Espia. E a gente tá aqui na casa de Vovó Dedé. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já ouviram falar do programa Prata da Casa? Então, agora vocês estão no Pratada da Casa. A gente tá aqui no estúdio, no Chroma. E olha aqui, ó, esse pessoal todinho que tá tendo uma aula aqui, tá tendo um treinamento. E eu vou escolher um deles aqui. Fechei alguém aí, meu câmera. Fechei alguém. Esse mesmo. Pode trazer ele. Fechou, pode trazer. A gente vai perguntar aqui pra ele qual a sua comida favorita, a sua indicação que ele tem pro nosso programa Pratada da Casa. Como é seu nome? Opa, calma aí, cara. João Pedro, tudo bom? Tudo bom, ótimo. Prazer te conhecer. Cara, como a gente estava explicando aqui, você está no Pratada da Casa, o primeiro. E é o seguinte, você vai ter que indicar a sua comida favorita, ou alguma receita que você viu, ou algum prato que você simplesmente olhou assim, achei bonito, quero e vou tentar fazer. Qual é a sua indicação? Cara, 2 dias atrás eu vi na internet, o famoso YouTube, Nissin cremoso, muito bom. Nissin, aí você tem que falar como é que faz? Pode falar. Você pega Nissin, creme de leite e ovos. Aí, como fazer, você tem que pesquisar lá, que eu já esqueci. Mas é basicamente isso. Tá, beleza. Mas a pergunta que não quer calar, você fez ou você só viu assim, tá? Não, eu fiz, pô. Tô te falando. É porque eu esqueci, né? Porque eu esqueci como é que faz, né? Mas como você acabou de falar que você fez, então lhe garanto que uma coisa que você não esqueceu foi o sabor que você provou a primeira vez. Amigos da casa, com licença. Bom, é porque aqui, né, desculpa. É porque eu tava sendo criticada porque eu tava falando sobre miojo e saiu um nome tão assim, tipo, traz câncer. Mas aí, quando ele chega aqui no Nissin, ficou tão lindo. Vem cá. A pessoa chega aqui Nissin, sai tão assim, né? Aí, ó, me criticaram por gostar de miojo de feijão, tá? Nissin. Temos aí um desabafo.
É só isso, é só isso. Né? Desabafo. O que é normal, ela mostrou sua indignação aqui, mas ela me interrompeu na pergunta que não queria calar. Foi bom, você recomenda? E aí? A pergunta que não quer calar é essa. Não. Por que você não recomenda? Cara, não recomendo, porque tem muito tempero. Só aquele tempero do miojo já meio estraga assim, sabe? É bom, façam, vocês vão gostar. A primeira vez vocês gostam, depois nunca mais quer fazer na vida, mas... Tá, mais e Unicim? Unicim, como assim? A receita que você acabou de falar. Unicim cremoso, façam, bom. Bom, foi isso, né? A gente vai terminando aqui o nosso primeiro Pratada da Casa, com indicações de funcionários, alunos ou simplesmente alguns visitantes que a gente já encontra. A gente vai simplesmente chegar e perguntar se você conhece o Pratada da Casa. E vamos agora com mais uma dica do programa. E aí, gente do Espia, eu tô aqui agora no quadro Espia Minha Música com Anne Maia. Anne, diga uma música que você quer indicar pro pessoal. Eu gosto muito da música De Janeiro a Janeiro, do Nando Reis. Passageiro, chamarei de janeiro a janeiro, até o mundo acabar. Até o mundo acabar. Que eu sempre canto desde pequenininha, minha mãe fala que eu sempre cantava. E essa é a música que eu escolhi. Bom, muito obrigado. Gente, sigam essa dica, porque está espiando, tá show. Depois dessa dica fenomenal, vamos ao quadro O Que Te Inspira. E aí, gente do Espia, eu tô aqui agora no quadro O Que Te Inspira, com Clevão Paiva. Diga para o público aqui o que te inspira. Pedro, eu tenho uma história um pouco interessante, né? Eu, quando era garoto, lá na minha casa tinha um som, desse som da gente ouvir música, e só tinha um disco. E esse disco era João Gilberto. Né? Então, na minha adolescência, era música popular, né? Que eu escutava na rua, nos bares, nos rádios, nas rádios, essas coisas todas. E lá em casa eu escutava João Gilberto, que era o jeito. Só tinha esse disco, era o jeito. Não entendia nada no começo, né? E eu vi muitos anos João Gilberto. Muito. E eu mesmo garoto, depois eu comecei a entender aqueles acordes diferentes, né? Que eu não escutava na rua. Os meus amigos tocavam, eu não ouvia. Nos bares, as músicas eu também não ouvia. Aí aquilo ali me chamou muita atenção. E eu acho que a minha formação, o meu estilo musical, principalmente é inspirado nessa minha infância. E com mais duas coisas: os festivais de música, que aconteceu em São Paulo, e no Cariri também. Eu comecei no Cariri nos festivais de música. Depois fiz festival de música em São Paulo, na TV Cultura. Eu acho que foi outra coisa que me inspirou muito. E outra inspiração que eu tenho é de guitarristas, dos guitarristas aqueles de guitarra acústica, né? Aquela guitarrona acústica, parece um violão. Eu escutei muito esses guitarristas. Eu acho que foi esses três caminhos que me inspirou na música. Bom, muito obrigado, gente. Isso foi o quadro que te inspira, mas não sai daí, que daqui a pouco eu volto com muito mais. Você tá espiando? Tá show. Então, gente, a casa de Vovó Dedé recebeu a cineasta Carla de Bonito. Carla é uma cearense que mora em Londres há mais de 30 anos e anda ganhando tudo que é prêmio de cinema com o curta-metragem Luzinete. Inclusive, em Cannes. Carla tem sido matéria de vários jornais brasileiros e internacionais e se apronta para voltar ao Ceará para dirigir um longa-metragem chamado Luzinete e Eu. Ela fez questão de vir conhecer a casa de Vovó Dedé, saiu encantada com tudo o que viu e conversou muito com a gente sobre a importância do nosso projeto e a sua obra. Vamos espiar.
E aí, gente do Espia, eu tô aqui com Carla de Bonito, cineasta cearense, atualmente residente em Londres. Mas ela veio aqui para apresentar o Luzinete, um curta mundialmente conhecido, mundialmente premiado. E iniciar o desenvolvimento do Luzinete e eu, um longa-metragem, não é isso? Eu queria que você explicasse um pouco mais para as pessoas entenderem toda a sua história. Então, eu vou começar um pouco do Luzinete, que foi o curta, né? Um curta que foi de graduação, mas que atualmente ele está correndo o mundo não como um filme estudantil. Ele já ganhou vários prêmios, nós ganhamos até o presente momento 16 prêmios internacionais, inclusive os 3 últimos agora num festival de Cannes. E é a história da minha irmã. A minha irmã faleceu de uma overdose em 2001 e eu sempre quis fazer algo que pudesse prestar uma homenagem a ela, pela temática complicada, né? Complexa, essa coisa da droga, dos usuários, do tráfego e tudo. Então eu fiz esse curta, ele tem 11 minutos e 15 segundos e já vencemos muitos prêmios de direção, melhor atriz, melhor curta, melhor narrativa, filme inspiracional. E agora, não só devido ao sucesso do curta, mas eu agora iniciei o desenvolvimento do Luzinete e eu. Eu vim ao Brasil justamente um pouco para falar do curta, mas principalmente para iniciar o processo de captação, porque agora a gente vai sentar e escrever. Eu já comecei a escrever, já tenho mais ou menos umas 5 cenas. O filme Luzinete e eu, ele vai ser gravado principalmente em Fortaleza, algumas cenas em Quixadá, eu acredito também no Ipu, ou mesmo Beberibe, Baturité, ainda tenho que decidir. Mas o foco é Fortaleza, Salvador, algumas cenas em Londres e Roma. A Anne Maia vai fazer parte do Luzinete e eu ainda, como eu falei, estou em desenvolvimento, mas eu acredito que o personagem dela já está assim, será o Juju, que a história conta... O filme conta a história de 2 irmãs, mas nós somos 3 irmãs. A história dessa problemática São 3 irmãs de uma mãe, né, mas com pais diferentes, né? Então, Juju é a mais nova. E o filme fala dessa temática complicada, mas tão corriqueira, principalmente no Nordeste do Brasil, né? São famílias fragmentadas, filhos com um, com o outro, por problemas sociais, por tantas outras coisas. E eu acho que é um tema que a gente tem, que não pode ser só varrido debaixo do tapete, né? O filme também fala, por exemplo, de molestação, né, sexual infantil, que ocorre demais e muita gente não quer falar, não quer expor, por tantos tabus, tanto medo, tanta coisa que a gente precisa dar uma... Não, gente, a gente tem que falar, a gente tem que curar as feridas, e para curar as feridas, a gente, às vezes, muitas vezes, precisa mexer nela. Entendeu? Então, para compensar a temática complexa, dolorosa, porque é uma história de sofrimento, vou mostrar a beleza do Ceará, a gente vai filmar, como eu falei, nessas cidades. Nós vamos mostrar Fortaleza, nós vamos mostrar o que a gente tem de melhor, né? E ao mesmo tempo também o que a gente tem que não é tão bom assim. Bom, e depois de conhecer a casa, a gente visitou algumas salas, como você enxerga a importância desse projeto social que é a Casa Vovó Dedé? Gente, eu não tenho palavra, porque eu sempre me preocupei muito com a cultura no Ceará, principalmente. Eu acho que, por exemplo, quando eu saí em 85, eu já fazia parte dessa cena cultural. Eu fazia dança folclórica, fiz durante anos e anos no SESI. Do SESI eu passei para o grupo renomado, famosíssimo grupo de tradições cearenses. Dancei lá e aí em seguida eu fui embora. E essa parte da cultura é uma parte que eu sempre me preocupei, porque eu achava
que o Ceará ainda precisava de muito apoio, precisava de uma coisa assim, sabe? Porque não é a gente tem um polo cultural, por exemplo, Pernambuco, eu sempre vi assim Salvador, que era muito mais ativa culturalmente, e eu achava o Ceará, Fortaleza, uma coisa muito mais parada. Mas eu estou tão feliz de ter chegado aqui e ver um projeto desse, com uma riqueza enorme, salas de piano, salas de balé, auditórios, estúdios, assim, numa região, numa área de Fortaleza que não é privilegiada, né? A gente está aqui na Barra do Ceará, a gente não está na Aldeota, a gente não está no Meireles. É uma área, a gente vê essas crianças tocando saxofone, flauta, como a gente viu agora, me encantou, me emocionou, porque eu fui uma criança dessa. Eu não venho de uma família rica, né? Eu venho de uma família humilde. E eu tive o privilégio de estudar no SESI. Acredito que todos vocês saibam, aqui na Barra do Ceará, onde fica o SESI, eu fiz danças folclóricas, eu fiz saltos ornamentais. E, para mim, é uma coisa que eu vou deixar muito clara no filme. Foi uma coisa que também me salvou, né? E eu vendo essas crianças, eu me vi ali. Eu me vi ali, em uma delas, em todas elas. Bom, a casa de fato emociona, mas agora eu queria entrevistar um pouquinho da Anne. Claro, a Anne vai fazer parte. É Anne ou é Anne? Anne. Anne, você já conhecia a casa, já foi até pra rádio, né, entrevistada, mas eu queria entender como você conheceu a casa. Foi através de uma escola de teatro que eu fiz. E eu conheci a casa, eu me encantei pela casa, tem várias coisas, assim, tipo, incríveis e que é bem emocionante, né? Sim, e me diga, depois de ter conhecido a casa, você já veio, até quem quiser, inclusive, conhecer um pouco mais da história da Anne, vai ter na Rádio Vovô Dedé, tem um lugarzinho lá, uma entrevista de 1 hora mais ou menos, mas eu queria entender como é a emoção agora de ter sido chamada para fazer parte de um longa com a Carla de Bonito. Eu tô muito feliz em ser escolhida para fazer parte do elenco do longa-metragem Luzinete e Eu, ter sido escolhida pela diretora Carla de Bonito. E eu tenho muito orgulho porque eu sou cearense, ela também é a diretora, os atores também são. E a história é forte, é baseada em fatos reais e é bem emocionante. E eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. E agora, para o pessoal entender um pouco, como você começou nessa carreira de atriz? Eu comecei bem pequena, já tenho mais de 20 personagens no teatro. E eu comecei em 2018 fazendo um musical No Vice Rebelde da Broadway, no Rio de Janeiro. Em 2019 a 2021, eu fui escolhida para fazer parte do elenco da novela Nos Tempos do Imperador, como a Princesa Isabel na primeira fase da TV Globo. E eu também fiz um filme aqui no Ceará, que eu acho que vai ser estreado, acho que no final desse ano, não sei. Mas é isso, ainda estou esperando novas oportunidades para ter novas experiências. É sempre importante estudar, fazer novos cursos e conhecer diretores e produtores para sempre estar indo para frente. Muito obrigado, é incrível. Mas, gente, essa foi um pouquinho da entrevista com a Anne Maia, com a Carla de Bonito. Mas não sai daí, porque no Espiar acontece muita coisa. Daqui a pouco eu volto com muito mais do que se passa na casa. Porque está espiando, tá show. Massa, Carla. Muito sucesso pela Europa e pelo mundo todo com o seu cinema. Agora, vamos mudar para a música. Monique Mendes veio à casa de Vovô Dedé para fazer o seu projeto musical solo chamado Minha Aquarela. Ela revisita seu início de carreira e nos mostra a evolução até os dias de hoje. Esse é seu primeiro projeto solo e o Espia estava lá para cobrir tudo. Uma
tigresa de unhas negras. E aí, gente do Espia, eu tô aqui com Monique Mendes, o primeiro projeto solo, que é o projeto Minha Aquarela. Ela pode explicar um pouco melhor do que está acontecendo aqui na sala de concertos Mansueto Barbosa da Casa de Vovó Dedé. Bem, na realidade é um prazer imenso estar podendo fazer parte realmente de um projeto que foi idealizado desde o ano passado, né, com o parceiro Ricardo Pontes, inclusive é o baterista que vai me acompanhar aqui hoje. Então a gente vinha pensando em algo que trouxesse um pouco das minhas influências em termos de repertório, né, desde o início, com muita brasilidade, claro. Então foi um certo insight que aconteceu assim, que trouxe muita alegria, né, para mim por ser o meu primeiro projeto solo, esse show, né, que a gente montou por nome Minha Aquarela. E está sendo um prazer imenso. Inclusive, agradecendo até a Casa da Vovó Dedé por estar proporcionando também isso, né, aos artistas da casa, no caso, os artistas cearenses, né. Mas você já conhecia a casa ou é a primeira vez? Sim, eu já fiz algumas gravações aqui, né, com um outro projeto que eu tenho desde 2014, que é o Eva Cidreira, com a minha irmã. E também gravei, se não me engano, o Brasil Encanto, nome do programa, né? E Sons da Casa, eu acho. Só que era mais samba, né? Que também é um ritmo que eu me encanto, né? Desde muito cedo, mas dessa vez eu trouxe um pouco mais de pro lado. Ixi, Maria, pode. Sem problemas. Ele é o Espia, é um programa bem descontraído. Tá, então pronto. Eu sempre trago assim um pouco mais de variedade dentro do meu repertório, nesse caso agora, né? Nas outras gravações não, sempre teve um foco específico, né? E é isso. Entendi, muito obrigado, Monique. Gente, continue espiando, porque na casa acontece tudo de incrível. Do nada a gente tá aqui no show, daqui a pouco a gente tá na sala 4. Mas enfim, continue espiando, você tá espiando, tá show. Começa daqui, ó. Eu que sempre apostei na minha paixão, guardei um país no meu coração, um foco de luz seduz a razão, de repente visão da esperança. E o Espia fica por aqui. Na próxima semana, a gente mostra mais tudo o que se passa na casa de Vovó Dedé através das imagens produzidas, captadas e exibidas pela TV Dedé, a TV da casa de Vovó Dedé. Aqui, nossos alunos e alunas aprendem tudo sobre comunicação e repassa isso neste programa, fazendo um verdadeiro relatório artístico de todas as nossas atividades. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência e até a próxima. Os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu. Ela me conta sem certeza tudo que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no Frenetic Dancing Day.